Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem? Eu espero que sim. Hoje a gente vai falar de um cara que gostava bastante de andar com Jesus. Não sei se vocês já estão imaginando aí. Quem lê Bíblia já sabe o que é, quem é. Então, antes de tudo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações para não perder nenhuma das mensagens do Senhor. E vamos para a mensagem, né? E esse vídeo que eu postava sempre na sexta-feira vai continuar. Eu vou deixar para ele sair às 6 horas da tarde mesmo. E os devocionais ainda estão acontecendo, que é 7 horas da manhã, para que você medite e fiquem cheios, né, da presença, se comuniquem, se conectem com o Senhor logo no início do seu dia. Então eu vou deixar aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao 23. Vai ser breve, um pouco resumida, porque se fosse gravar tudo também não daria, né? Então, eu vou falar aqui, versículo 21, capítulo 16, versículo 21 do livro de Mateus. E diz assim: Desde então começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Indo aqui para outro livro, o livro de João, capítulo 18, versículo 25 ao 27. No livro de João, João 18, 25 ao 27. E Simão Pedro estava ali, e aquietava-se, disseram-lhe: Pois não és tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu orto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. A primeira eu passei aqui um pouco batido, mas eu vou ler para vocês. No João 18, versículo 17, né? Que diz assim: Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Vamos para mais um livro aqui. Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 42, que diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro:
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, clama. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Pessoal, esse é o cara que queria muito e gostava muito de estar com Jesus a todo momento. Apóstolo Pedro, né? Então, desde o início, se vocês prestarem atenção, ele estava sempre à frente de todos, né? Tomando a frente. E depois do batismo com o Espírito Santo, né? A distribuição do Espírito Santo que Jesus tinha prometido, Pedro também continuou sendo aquele que sempre tomava a frente. Então, os discípulos foi e perguntaram a quem? Ao grupo deles o que iriam fazer depois da lei, porque Jesus já tinha subido, né? Porque ele entendeu a mensagem, né? No início tem a diferença de Pedro sem o Espírito Santo, Pedro na carne, e depois Pedro com o Espírito Santo. Veja a diferença. Pedro foi chamado de Satanás, né? Mas era um dos maiores amigos de Jesus, que só vivia ali junto com ele. E por Pedro ser assim, queria estar sempre à frente de todas as coisas, terminou ele entrando, ficou meio no estreito ali. E não percebeu, porque Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, né? Mas Jesus viu que ele se arrependeu, porque ele chorou amargamente depois que o galo cantou. Porque ele entendeu, pensou no que Jesus tinha dito a ele. Falou assim: antes que o galo cante, tu irás me negar 3 vezes. E o galo cantou e ele chorou amargamente. Mas Jesus contemplou e viu o pedido de perdão, né? De Pedro, mesmo estando um pouco distante. Porque Jesus já estava sendo levado para ser sacrificado. Então, depois, e lembrando, quem traiu Jesus? Judas. E Jesus chamou ele de quem? De amigo. Mas é para deixar uma mensagem que a gente nem com o nosso inimigo a gente tem que ser como ele. A gente tem que tentar demonstrar não. A gente vai ser usado por Deus, né, pelo Espírito Santo, para agir totalmente ao contrário do que ele imagina que a gente vá a fazer, né? O inimigo tenta a gente, aí faz uma coisa errada e a gente vai lá e
devolve na mesma moeda, não. Não é assim não, com Jesus, com o Espírito Santo é diferente. A palavra também diz que se a gente receber uma tapa no seu rosto, vire a outra face para levar também. E ele quis dizer que a gente não podia revidar. Então, Pedro, após com o Espírito Santo, ele foi um dos primeiros discípulos, começando ali pregando o Evangelho, e se arrependeu quase 3.000 almas para Jesus, para Deus. Veja o quão importante. Se Pedro não entendeu, se Pedro não amava a Jesus, Pedro amava. Às vezes não. O que ele falou ali, dizendo: Jesus, tem misericórdia de ti, nunca vai acontecer isso contigo, que Jesus tinha falado que ia se entregar para ser morto e com 3 dias iria ressuscitar. Ele está muito carnal. Então, pelo fato de ele querer ser sempre aquela pessoa que está na frente de todos, né? E querer aprender as coisas mais rápido, ele tinha sede de aprender as coisas de Jesus. E temos que ser dessa maneira, com a sede de levar a palavra de Deus para o nosso próximo, ajudar Jesus no reino espiritual, com a ajuda do Espírito Santo, né? Salvar vidas. Então, por isso que a gente não pode se negar a fazer a obra, que a gente venha sempre permanecer, firmar nossos pés, firmar nossa estaca e ficar firme sobre a rocha que é Jesus. E você orando, jejuando, conversando com Deus, lendo a Bíblia, o Senhor vai te manter firme. Mas se você não quer ler a Bíblia, se você não quer reservar um tempo de qualidade para o Senhor, como é que você vai se alimentar e revestir as armaduras? Paulo falava que a gente cristão temos que se revestir, né, com as armaduras do Senhor. Então você tem que estar sempre disposto a fazer o que o Senhor nos pede. Não pense 2 vezes, e o Senhor vai se alegrar com tudo isso, eu tenho certeza. E Pedro foi uma bênção, né? Curando paralítico. As escrituras diz que Pedro, a sombra de Pedro saía curando as pessoas. Pera aí, rapaz. Ele passava e a sombra já curava. Imagina o quanto de unção, o quanto cheio aquele homem estava. E o mais interessante de tudo que ele foi homem, pessoas como nós mesmos. Então, se aconteceu com ele, é possível com a gente também, mas não que a gente queira ser igual a ele, mas que você seja cheio também do Espírito Santo, porque a palavra também diz: o que muito é dado também é cobrado. Então a gente tem que saber o que está fazendo e o que está pedindo em oração, para que você esteja disposto também a passar por todas as provas, porque para ganhar dom, para ser batizado, para todas as coisas, requer uma aprovação, requer o esforço, né? Como eu gosto de falar, provando ali o crente, né? Ele passa pelo moinho, pelo fogo, para o barro, né? Para depois virar um vaso de valoroso, mas o processo é sofrido. Então, medite e espero que você tenha entendido
a mensagem de hoje e que você medite nessas passagens também para edificar você, sua família, sua casa. Então, agradeço a presença de cada um. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe o final de semana de vocês, né? E tchau, tchau. Jesus te ama e eu também. Fiquem com Deus.